Fala galera, vamos fazer um update do mercado de criptomoedas, o que que eu acho que está acontecendo aqui de fato, olhando para o longo prazo, algumas coisas que a gente tem que observar, por exemplo, pessoal, vamos lá, vamos considerar o market cap do Bitcoin, não vamos mexer com o preço não, vou explicar para você. Primeiro que o preço, o tokenomics, ele acaba que gera uma certa inflação. O Bitcoin, antigamente, ele é um produto finito, mas ele tem, a cada halving ele tem releases, e isso gera certa inflação no mercado. E essa inflação, ela não deixa o gráfico ficar perfeitamente correto. O único gráfico que fica perfeitamente correto é o do market cap. Depois a gente vai analisar umas altcoins, vocês vão entender o que eu quero dizer. No gráfico market cap do Bitcoin, a gente tem essa reta suporte aqui de longuíssimo prazo, que ela vem sendo respeitada, e estamos lá testando lá o fundo dela, ó. Então, né, ela já tem ali 4, 5 toques nessa reta, então exatamente lá perfeitamente retestando esse fundo dela aqui, né. Então eu acredito, assim, fielmente que a gente tem uma chance grande de a gente não romper esse fundo, até porque tem diversos indicadores que eu mostro aqui no canal, por exemplo, custo de produção do Bitcoin, mas aí ele só funciona aqui, né, porque aí tem um certo lá, o custo de produção do Bitcoin, ele já mostrou o fundo aqui diversas vezes no passado, e acredito que não será diferente dessa vez, tá bom? Acredito que existe uma grande possibilidade, posso estar errado, mas existe uma grande possibilidade da gente estar vindo, esse é o seu fundo, né? E voltando aqui, galera, lá pro market cap, voltando para o market cap, o que que eu avalio? Eu avalio que, bom, a gente está exatamente retestando o topo anterior, né, e isso para mim também é muito importante, a gente está retestando o topo anterior, que é um baita suporte, assim como aqui, né, nessa época que a gente retestou o topo anterior, era um baita suporte, e tem a mesma confluência aqui, né, que aqui no topo, tem a mesma confluência que está nessa reta, então eu creio que existe a possibilidade de a gente sair vazado daqui. Tudo bem, falando agora de altcoins, galera, por exemplo, quando a gente pega a Dogecoin, né, no longo prazo, a gente vê essa reta suporte nela também aqui, né, casando 3 pontos, então acredito que, né, se por agora a gente deve fazer um movimento, ou a gente vai romper com muita força para cima, ou então vai romper, ela com muita força para baixo aqui, esse rompimento vai acontecer em algum momento, essa acumulação aqui. Eu acredito fielmente vai ser para cima, que a gente vai respeitar a dinâmica aqui, até porque o mercado está muito sobrevendido, tem suporte aqui na horizontal, tem suporte aqui, de linha de tendência de alta e etcétera. E pegando, por exemplo, outra situação aqui que eu quero comparar, quando a gente pega altcoins, por exemplo, igual a Digibyte, né, CryptoCap, pegar a capitalização de mercado delas, né, CryptoCap, sobre a capitalização de mercado do próprio Bitcoin, a gente vê que essas moedas elas voltaram lá para a época de 2014, que é o fundo macro delas. Então, eu estou esperando alguma reação nesse fundo macro, assim como a gente pega a Decred aqui, por exemplo, ó, pegamos a Decred. Olha só, o fundo macro dela, que foi lá em 17, ela teve todo esse movimento de reação aqui, impulsionando o preço para cima, né. Pegar outro ativo aqui, por exemplo, que eu acho também que está no fundo macro, quando a gente pega a Cardano, por exemplo, a Cardano, olha lá, ela está no fundo macro também, né, está no fundo macro. Pegando aqui, por exemplo, a FET AI, olha, ela estava aqui nessa linha de suporte aqui, nessa reta de suporte, né, e acabou aí movimentando o preço para cima, né, de certa forma, impulsionando o preço para cima. A Algorand, por exemplo, quando a gente pega a capitalização de mercado da Algorand, olha, sobre a do Bitcoin, a gente vê que tinha um fundo, que ela estava nesse fundo aqui e acabou subindo, né, ela já está subindo bastante aí, a Algorand. E pessoal, quando eu falo da inflação, eu quero dizer com relação a isso aqui, quando a gente pega a, a capitalização de mercado a capitalização de mercado dela, ó, algo, capitalização de mercado, vamos lá. Algo, capitalização de mercado, market cap. Olha só, o fundo dela está perfeito aqui. Tá vendo? Que ela está alinhando com o de 2023, bateu o fundo duplo perfeitamente aqui no Fibonacci. Porém, né, olha só, e ela teve uma valorização. Quando a gente pega ela aqui no USD, a gente vê que ela está bem lá abaixo, né? Só tirar esse indicador aqui. A gente vê que ela está bem lá abaixo, né? Ela não tem um topo aqui. Esse fundo está menor que esse aqui.
Por quê? Porque houve diluição do token. Só que agora essa moeda está praticamente toda diluída, então não há mais inflação na rede dela. Mas a gente tem que tomar cuidado com o tokenomics das moedas, porque existem muitas moedas que têm inflação e isso deprecia o preço delas, ok? Mas não o market cap, né? Tanto se a gente pega a Gala Games aqui, por exemplo, ó, olha só o market cap dela onde está. Está lá em cima, né? Praticamente um fundo triplo aqui. Mas se você pega ela no SD, né? Olha lá como é que ele fica completamente distorcido aqui embaixo, tá vendo? Isso é porque houve diluição dos tokens e também mais uma que está completamente sobrevendida, né, com o fundo triplo aqui no market cap. Então, tudo me leva a crer que existe uma grande possibilidade da gente ver um fundo no mercado de criptomoedas e possivelmente uma valorização em breve. Então, se vocês gostam do conteúdo do canal, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o canal a crescer, beleza? Valeu, até a próxima.